Pessoal, esta é a parte 3. Vamos continuar, né? Agora eu vou fazer uma seleção de equipamentos bastante simples, tá? Porque só para vocês terem uma ideia de como funciona a seleção de equipamentos, tá? Mas isso repito, é bem básico mesmo, tá? O que eu preciso para selecionar equipamentos? Três premissas, pelo menos, tá? Geralmente o projeto básico também leva, projeto de ar-condicionado, né? Já leva em consideração exatamente isso aqui. A premissa 1, cálculo de carga térmica total e parcial por ambiente. O que não é objeto aqui, não falei nada disso, né? De cálculo de carga térmica, mas isso aqui tem que constar do projeto básico de ar-condicionado. A premissa 2, necessidades e preferências do cliente e usuário. Sim, porque no caso de VRV e VRF, ele tem que saber se ele prefere máquina aparente, cassete, raio, de duto, com rede de dutos com difusor, né, linear, convencional, etc. A seleção das unidades internas e externas. Isso aqui são as premissas para selecionar o equipamento, seja qual for o fabricante. Eu coloquei aqui embaixo, todas as premissas devem estar consideradas no projeto básico de ar-condicionado, assim como sistemas de renovação de ar interior. Tem a ver com qualidade do ar interior, né? De acordo com a legislação vigente pertinente ao tema, ou seja, a portaria 3523 do Ministério da Saúde, a Anvisa RE 09 e a lei federal, né? 13.589 de janeiro de 2018, recém, portanto. Isso aqui tem que ser considerado, certo? Vamos adiante. Nesse exemplo de seleção eu coloquei aqui, ó, será necessário escolher modelos e capacidades de evaporadores, de condensadores, de modelos de refinete, né, que são os kits ramificadores do cobre, selecionar, chegar nos diâmetros de tubos de cobre, os controles remotos, com ou sem fio, tá? Também controles centralizados, com ou sem interface para automação, depende da preferência e conveniente do cliente usuário. Eu não coloquei aqui, mas está adiante. O projeto básico normalmente traz o cálculo adicional de fluido refrigerante. Importante. A Daikin, coloquei uma nota aqui, a Daikin possui um software não só a Daikin, os outros fabricantes também têm, um software de seleção da linha VRV chamado VRV Express, tá certo? Em outra ocasião eu vou demonstrar, aqui no YouTube mesmo, tá? Na sequência, provavelmente. Empresas e profissionais credenciados da marca poderão solicitar o software ao departamento de serviços do fabricante. Mas atenção, não adianta nada usar o software se não souber o que eu estou falando aqui, tá? Porque muitas vezes na obra não tem o software, o projeto já está pronto, mas você, por exemplo, o instalador precisa conferir lá na obra. Se você não souber isso aqui, não tiver pelo menos um catálogo de engenharia do produto lá, um catálogo de dados técnicos, né? E você precisar conferir e não souber, vai dar problema, perigo de montar errado. Aliás, todo o projeto chegou na sua mão, por favor, confira, tá certo? Então não adianta usar o software do fabricante sem ter pelo menos a noção disso aqui, para ter um desconfiômetro, vamos dizer assim, a hora que olhar se está certo, né, um diâmetro de tubo que está escrito no projeto, se o modelo do ramificador do refinete está correto, né? Precisa ter um desconfiômetro aí, só tem esse desconfiômetro, que eu estou chamando assim, quem conhece isso aqui que eu estou falando aqui, tá bom? Isso é muito importante. Bom, o estudo de caso aqui no exemplo é uma residência de alto padrão cuja carga térmica desenvolvida no projeto básico indica o seguinte: suíte principal, né, 4.200 kcal por hora, né, e o evaporador tipo cassete. Essa indicação no projeto aqui vem daquela segunda premissa aqui, ó, necessidades e preferências do cliente. É uma conversa com o cliente e o usuário, né, tá certo? Ele que vai decidir o tipo que ele quer. E você vai simplesmente adequar o projeto, né, às necessidades do cliente. Aí vem suíte 2, suíte 3, 4, living, sala de jantar, sala de almoço, escritório. Uma residência grande, né, de padrão alto. Como que eu cheguei, né, então no 4.200, 3.200, 2.900 kcal? Esse número aqui, repito, desenvolvido no projeto básico, que no caso de VRV e VRF,
é essencial, é impossível você montar sem ter um projeto básico que vai virar um executivo, vamos dizer assim, tá certo? Mas tem que ter um projetinho, porque senão não consegue nem montar, tá certo? E o fabricante também, todos eles exigem o projeto, mesmo porque depois vai ter um startup, né, da sua instalação lá na frente, e o fabricante vai ser chamado para fazer isso. Ele vai conferir o vácuo e dar partida nos equipamentos, tá certo? Vamos lá, adiante. Continuando, ó, eu copiei essa tabelinha aqui, ó, do manual de engenharia, né? Aliás, essa eu tirei, acho que do manual do catálogo comercial, mas não tem problema, é igual. Manual de engenharia, ou catálogo comercial, ou manual de projeto, né? Que tem isso aqui. Suíte principal, 4.200 kcal, né? Todo mundo tá firme aí, kcal, o que é? Lembra ou não? Daqui, ó, aqui, as unidades, essa conversão, ó. É importante lembrar isso aqui, tá? Tem em mente isso aqui para não se perder, ok? Vou voltar. Então tá aqui, ó. Como é que eu escolho, por exemplo, eu dei um exemplo aqui, a suíte 3, ó. 2.000 kcal é a necessidade, tá certo? Eu peguei olhei aqui na cópia do manual e tem aqui 2.400, ó, o primeiro. Se é o primeiro e é maior do que a necessidade, é ele mesmo que eu vou escolher. Ah, importante, tudo cassete, né? Tava aqui na premissa, ó. Todo mundo cassete. Como é que eu sei isso? Em relação ao Daikin, ó, deixa eu mostrar o manual de engenharia aqui, ó. A terceira letra do evaporador, FX, né? FX depois a terceira letra aqui, ó, significa o modelo, né? Então, FX aqui, ó, F significa a categoria, né, da unidade, que é justamente o que? Essa terceira letra aqui, ó. Aliás, a terceira letra aqui. A terceira letra indica o tipo, né? O shape aqui é o modelo, tá? Então, F aqui, ó, Ceiling Mounted Cassette Round Flow é o modelo cassete, tá? Como Q aqui, ó, significa R410A, tá? Como 40 é a capacidade, né? A indicação da capacidade, na verdade é um índice, tá? Dado em HP ou mesmo em kcal dividido por 100. Então esse 40 aqui, ó, seria 4.000 kcal dividido por 100, que é 40, é um índice. Ele vai ser usado aqui, tá? Vocês já vão ver. A é simplesmente a geração, e VE aqui, ó, a tensão, né? Isso, tensão é 220 monofásico, né? Para os evaporadores aqui, mas poderia ser trifásico também. E aliás, a tensão no condensador também tem essa nomenclatura, tá? Olha aqui, ó. Também tem essa mesma nomenclatura, esse sufixo no fim aqui, ó, que indica se é trifásico, 220 60 Hz ou 380. Importantíssimo isso, hein? Uma letrinha aqui faz uma diferença e tanto, e pode dar uma confusão grande, tá? Então na hora de selecionar é importante escrever o modelo completo, tá certo? Deixa eu voltar aqui então. Vamos lá. Então eu escolhi aqui, ó, FXFQ, para suíte 3, FXFQ 25 AVM, né? Que é por aqui, ó, 2.400 atende 2.000. E fiz a mesma coisa com os outros ambientes, tá? Com uma observação aqui que no living, o living geralmente é um ambiente maior, né? Para não colocar um equipamento só e ficar feio, né? Esteticamente não fica bom, eu coloquei dois, ó. 2 FXFQ63. Por que 63? 63 é a capacidade, 6.300 kcal. Lembra que eu falei? Isso aqui é um múltiplo de 100 kcal, né? Que diz a capacidade. Dividido por 2 vai dar 5.650 kcal, né? Esse número aqui. 5.650, onde é que eu pego aqui? O de 4.800? Não, aqui, ó. 6.100. Então eu peguei 2 FXFQ 63 AVM. 2 para o living, tá certo? Eu não falei antes na primeira e na segunda parte, essa é a terceira parte. Mas quem tiver assim dúvidas pode me escrever, viu? Pode aqui embaixo no canal ou lá no meu blog também, tá certo? Eu vou deixar o endereço do meu blog abaixo aí, tá bom? Por lá pode entrar em contato comigo ou aqui pelo canal do YouTube, tá certo? Eu respondo rapidinho. Perceba uma coisa importante, acabei de falar que esse número aqui, ó, 50, 32,
25 é um índice, né? É quilocal por hora dividido por 100, né? E eu já estou usando a soma desses índices aqui, ó, perceba aqui embaixo, ó. Eu estou somando todos os evaporadores e tem um índice aqui 416, né? Bom, o que que é isso? Nós já vamos ver adiante, ele vai ser usado já já, tá? Selecionei os evaporadores, tá certo? Agora eu preciso selecionar quem? Condensador, ou os condensadores. No caso aqui vai ser um condensador só. Fiz a mesma coisa, peguei lá a tabelinha, né, do manual de engenharia, ou do catálogo comercial, ou do manual de projeto do fabricante, e escolhi esse modelo aqui, ó, 14. Mas, João, como é que foi escolhido esse modelo 14, né? Muito bem, esse número aqui, 416, é o que vai indicar isso, tá? De que forma? Todos os VRV, VRF, eles, todos os fabricantes aí, eles usam essa, com raríssimas exceções, tá? Pode ter alguma variação nisso, mas o VRV e VRF é isso aqui, basicamente é isso. De 50% a 130% da capacidade nominal do condensador. O que significa isso? Eu tenho X de soma de capacidade de evaporador, né? E esse X de capacidade vai entrar entre 50% e 130% dos condensadores. Bom, o que eu fiz aqui? Eu escolhi um condensador 14, não é à toa. Eu tenho 416 de índice. Se eu olhar aqui, ó, perceba a capacidade de HP, né? O índice de capacidade nominal da máquina, eu já digo o que é isso já. Aqui, ó, nessa coluna aqui. O modelo de equipamento, a combinação e o índice de capacidade, né? Do mínimo ao máximo, de 50% a 130%. Então, por exemplo, vou dar uma voltadinha aqui no manual de engenharia, né? Do produto VRV aqui, ó. Essa tabela aqui é a mesma que eu estou mostrando lá, tá? O 14 HP aqui, ó, tem um índice nominal 350 e eu vou de 50% a 130% desse número aqui. Então, se eu pegar esse número aqui nominal 350, ó, e dividir por 2, ou seja, eu vou ter os 50%, que é isso aqui, ó, 175. Se eu pegar esse nominal aqui, 350, e multiplicar por 1,3, ou seja, 30% a mais, eu vou ter esse outro número aqui, ó, 455. De onde que eu cheguei à conclusão que é um modelo 14 HP que eu estou usando no nosso projeto aí, na nossa seleção de equipamentos? Eu tenho 416 de índice de, né, esse número aqui, de evaporador, tá certo? Então, como é que eu vou fazer esse 416 caber, vamos dizer assim, né, dentro de um condensador? É aqui, ó, 390 é o máximo do modelo 12 HP, ó. Estão vendo aqui? O 130, que é o máximo do 12 HP, 390. Ou seja, não dá. Tem que ser maior que isso. O primeiro maior é o 14 HP aqui, ó, que vai de 175 a 455. Eu escolhi esse. Funcionaria com o modelo 16 HP? Também. Mínimo 200, máximo 520. Funcionaria com o modelo 18 HP? Também funcionaria. Como? Aqui, ó, o máximo é 585, comporta 416. Mas cuidado, que existe mínimo de funcionamento também, tá certo ou não? Esses 416 vai bem até um ponto aqui, né? Então, pessoal, existe um mínimo aqui, como eu ia dizendo, de conexão, né? 50% a 130%, e eu estava explicando aqui na tabela, né, nesta aqui. Por que eu escolhi 14 HP, né? Porque a nossa soma de índice de evaporador é 416. 416 não pode 12 HP, o máximo é 130, que é 390, essa não dá, correto? A primeira que já cabe aqui, vamos dizer assim, que o 416 entra no índice, é esta aqui, ó, 14. Posso escolher uma 16 HP? Posso. Entra 416 também entra aqui, né? Posso escolher uma 18 HP? Também, ó. Entra aqui, ó. Até onde eu posso colocar isso? Bom, eu posso ir até aqui, o 400, a hora que o mínimo do condensador for maior que o 416, eu não posso. Então, dá uma olhada aqui, ó. 400, posso pôr o modelo 34 HP aqui, ó, que o mínimo é 425, ó? Não posso. Por quê? Porque a nossa soma no nosso caso é 416. Não posso, tá certo? Agora tem outra coisa também, né?
mesmo que pudesse, né? O que eu tenho que viabilizar aqui é o melhor condensador para a melhor soma de evaporador, porque senão existe uma relação custo-benefício, né? Uma relação é, financeira aí, né? Que eu tenho que analisar. Um condensador muito grande encarece, é óbvio, e eu vou acabar não vendendo essa configuração para o meu cliente, vai achar muito caro, vai acabar indo por outro lado, né? Então é isso, existe um mínimo, existe um máximo. Então de 50% a 130%, ok. Recapitulando, no nosso caso aqui, ó, 416 é a soma dos evaporadores. Lembram que eu selecionei, né, os evaporadores de acordo com a carga térmica necessária, peguei na tabela, né? E esse número aqui, ó, 50, 32, 63, é somado porque ele é índice de capacidade. Eu somei tudo, deu 416, certo? Este 416, ó, eu dividi por 350. Ô, João, mas peraí, de onde veio 350? 350 é justamente o nominal, né, do modelo 14HP aqui, ó. E se eu não tivesse essa tabela aqui, teria jeito de eu chegar nesse índice nominal? Também tem, sim. Se você pegar a especificação de condensador, né, lá na tabela que informa a especificação do produto, eu pego aqui o nosso modelo, ó, modelo 14HP, eu vou chegar lá já, e eu vou ter aqui, ó, essas são as tabelas de capacidades. Deixa eu ver. Vou botar aqui especificação. Tá aqui, ó. 16 HP. Ah, não, esse é 380. Aliás, cuidado com isso que eu falei agora há pouco. Esse sufixo aqui, ó, AYL, significa trifásico, 380 volts, 60 Hz. Cuidado, preste atenção, ver se o projeto está exigindo isso mesmo, ou se é o 220 trifásico, 60 Hz, que é muito mais comum aqui no nosso país, né? Tá certo? Cuidado com isso, que pode dar simplesmente uma confusão enorme, viu? Inclusive já passei por isso, infelizmente. Foi consertado depois, mas sempre tem um desgaste, né? Então tá aqui, ó, 14 HP com sufixo ATL, ó, trifásico, 220, 60 Hz. De onde veio aquele índice 350 que está lá na tabela, né? Daqui, ó, quilocal-hora, a capacidade dele é 34.400. Se eu pegar e dividir 34.400 por 100, dá 344. O fabricante arredondou isso para 350. É daí que vem esse índice. Então essa capacidade que é vista aqui na tabela de especificação do produto é simplesmente a capacidade nominal do produto. Tá certo? Então, recapitulando bem rápido, que isso é importante. Eu não posso conectar condensador se não for nessa faixa aqui, ó. 50 a 130% da capacidade nominal, né, do condensador, ou seja, a soma de capacidades dos evaporadores, né, tem que entrar entre 50% e 130% do condensador. Normalmente esse número já está pronto, os fabricantes já colocam aqui, ó. Tá certo? Eu estou mostrando o VRV aqui do fabricante daqui, os outros também tem isso, né? O mínimo é 175, o máximo é 455 para uma máquina de 14 HP. Qual a razão de porcentagem que está trabalhando então? Muito simples, ó. Essa é uma razão de conexão, né? Eu dividi o 416 por 350, que é o nominal. Nós estamos trabalhando com 119%. Né? Isso, existe uma tabela de capacidade. Eu não vou mostrar a fundo isso aqui, mas existe essa tabela de capacidade, né? Que é em função da porcentagem. Né? Então, se eu pego o nosso modelo, que é um 14 HP, né? Na capacidade de resfriamento, cooling capacity, né? Deixa eu chegar essa aqui, ó. Eu chego aqui, né, com o número 119% que eu tenho, né? Esse número aqui, ó. 119%, eu vou arredondar por 120, obviamente, para entrar na tabela, né? Eu venho aqui no nosso modelo de 14 HP, em resfriamento, né? Com 120%, ó, que é isso aqui. Repare que embaixo tem parênteses 420, o nosso é 416, né? Por isso que eu arredondei aqui, né? Se eu entrar com temperatura de bulbo úmido e bulbo seco, né? Aqui, ó, 33 ou 35 externo aqui, ó.
com temperatura de bulbômetro 18, que normalmente o projetista usa, eu tiro esses dois números aqui, ó, TC e PI. Essa coluna aqui, ó. TC é de calor total, né? É a capacidade efetiva do equipamento nessas condições. E PI vem de Power Input, que é consumo de energia direto, já com os evaporadores conectados nessas condições de 35 externa, bulbo seco, com 18 bulbo úmido interno. Bacana, né? Isso é uma tabela de capacidade que está no manual de engenharia do produto, tá certo? Por isso que eu faço essa razão de conexão aí. Percebam que o mínimo aqui, ó, na tabela de capacidade é justamente o que? 50%, como eu falei, tá certo? Vamos voltar então à apresentação. Continuando aqui, ó. Muito bem. A nossa instalação está com esse jeitão aqui, ó. Essa forma aqui, ó. Um condensador de 14 HP, né? Com 3, 6, 9 evaporadores, né? Cujos modelos estão aqui, ó. Eu não escrevi FX na frente e nem o sufixo para reduzir aqui, para não ficar uma bagunça. FQ50 aqui, ó, entenda esse modelo cassete, né? O que é de fluido R410A, né? 50 capacidade, tá? Um cabo de sinal blindado. Esse preto aqui é uma representação, tá? Desse cabo. Esse cabo é muito fácil de se encontrar no mercado, tá? Hoje é muito fácil, já foi muito difícil. Eu que o diga, né? Que quando eu trabalhei lá com equipamentos Daikin lá no começo, lá em 95, 96, demorou para achar um cabo que servisse, né? Que desse certo. Depois disso, os fabricantes se movimentaram e hoje é muito fácil. É um cabo blindado, tá? Nessa especificação aqui, ó, de 0,75 a 1,25 milímetros quadrados. Por que esse slide está aqui depois da seleção do produto? Para vocês enxergarem como que é o jeitão aqui, ó, como é que ficou, né? E também para dizer que eu posso, né? Posso, não devo, na seleção de equipamentos, escolher os modelos de controles remotos, individuais para as máquinas, né? Inclusive eu posso ter um controle que conecta vários evaporadores, tá? No mesmo controle, isso depende também do fabricante, tá? No caso do VRV aqui, ó, e aqui é tudo cassete, né? Tem uma particularidade, quando a gente compra, especifica o controle remoto, aliás, quem especifica é o pessoal de vendas do fabricante, né? Ou do distribuidor. Ele já coloca lá um kit, um modelo que é um kit composto de emissor de sinal, que é isso aqui, ó. É certo? Esse, deixa eu só aumentar aqui. Esse controle aqui, né? Que é o emissor de sinal, né? Este. E lá no cassete, lá num canto do cassete, vai ser montado uma plaquinha, ó. Aqui, onde está o receptor de sinal. Então o kit, né? No caso do VRV do fabricante Daikin, esse é o modelo aqui, ó. Então quando tá lá na lista BRC7M634F e tal, tá sendo adquirido o quê? Um emissor de sinal, que é essa peça que a gente segura aqui na mão, né? E um receptor que está lá em cima no cassete, tá certo? Um detalhezinho é que 7 metros, tá? Emissão de sinal entre o controle, o emissor de sinal e o receptor, tá certo? Então fica com esse jeitão. Do lado aqui eu tenho um controle remoto com fio. Esse com fio, naturalmente, vai ser conectado no evaporador, né? Pode ser 1 para 1, pode-se também fazer o seguinte, um controle com fio, né? E conectar mais evaporadores aqui, ó. Vários, tá? 8, por exemplo. Tá certo? Posso colocar um controle central para os 9 aqui também. Aí existe uma série de possibilidades e o projeto também tem que definir isso. Tá certo? Vamos adiante. Bom, chegamos, já temos a lista de evaporadores, de condensadores também, né? Já escolhemos, né? O que precisa agora? No caso do VRV, precisaria escolher os Refinet Joint, que são os kits de ramificação da linha, né? Eu copiei aqui, ó, a fonte está aqui, ó, extraído no manual de engenharia do fabricante, né? Essas duas tabelas aqui. Sabe aquela história de índices, né, que a gente tem aqui, ó, 416, né, que é a soma do índice de evaporador? De novo ele vai ser usado aqui, tá? Como que vai ser usado? Bom, muito bem. Esse modelo 14 HP aqui, ó, eu vejo aqui que é direto, ó. 12 a 22 HP, eu vou usar esse modelo aqui de Refinet, tá? KHRP 26A72.
aqui eu não escrevi tudo, né, obviamente, eu só coloquei, né, a redução final, que é para ficar mais simples, né? É como a gente normalmente no dia a dia chama, tá? Então, por exemplo, esse condensador é 14 HP. Qual que é esse primeiro refinete aqui? 72. Tá aqui, ó, 12 a 22 HP, eu tenho 72. E esse segundo aqui, bom, esse segundo até o último aqui, aí eu entro em outra tabela, tá? Aí eu vou precisar saber o que? A soma de índices, né? A soma de índices de evaporador, que no nosso caso é 416 no total, né? Do fim para o começo. Então, por exemplo, este modelo aqui de refinete, eu tenho aqui 63 mais 25, eu tenho 88, né? 88 é menor que 200, tá certo? Aqui, menor que 200, esse modelo 22T, que é o que eu escrevi aqui, ó. Tá certo? Esse é o segundo modelo aqui, ó. Quanto eu tenho de máquina chegando nele? 88 mais 63, tá certo? 88 mais 63 eu tenho 151. É menor que 200, não é isso? Eu tenho então 22 HP de novo, 22T, modelo do refinete, de novo. Esse terceiro aqui, ó, do fim para o começo, eu somo aqui, ó, eu tenho 3 vezes 63, né? Tá certo? Que dá 189 mais o 25. Eu tenho 214 aqui, chegando aqui. 214 está entre 200 e 290, ou seja, 33T. E assim eu fui, né? Tá certo ou não? Quanto eu tenho aqui, ó? Se eu tenho tudo, né? Que é o nosso índice. Isso aqui, ó, né? A soma total é 416, né? Quanto que eu tenho aqui? Chegando aqui pro condensador 416. Tá certo ou não? Qual que é esse refinete aqui, ó? 72P. Já foi escolhido. Independente do índice. Cuidado, então, aqui. Eu não tenho que somar nada. O primeiro, repetindo, né? O primeiro refinete é escolhido de acordo com o quê? Com a capacidade do condensador. Se eu tenho um 14 HP, é 72. 416 é o que soma aqui, chegando aqui no final. Menos 50 aqui, ó. 416 menos 50. Estou usando máquina aqui, acho que eu estou nervoso. Não precisaria. Dá 366. Aqui. 366 está aqui, ó. Entre 290 e 640. Dá esse modelo aqui também, 72. E assim eu especifiquei todos os refinetes aqui. Tá certo? Olha a outra foto aqui, ó. Quem é que eu estou mexendo agora? Com a tubulação de cobre, diâmetros. De novo eu fiz transferi aqui as tabelas do manual de engenharia do produto, ó. E de novo, como é que eu vou escolher? Qual é a bitola de tubo, né? Lembrando que aqui é sempre fluido que vai e que volta, né? Eu não desenhei os dois aqui para não dar confusão. Mas essa linha aqui é vai e volta, né? Gás líquido, alta e baixa pressão também, se preferir, tá certo? Então qual que é o diâmetro dos tubos aqui no início? Para um 14 HP, ó, eu tenho aqui, ó, de 12 a 14 HP eu tenho 25,4 com 12,7 em milímetros. Isso é 1 polegada por meia, tá certo? Aqui. E os outros aqui, bom, os outros trechos, eu tenho este tipo de trecho aqui, ó, que é essa entrada de evaporador até o refinete, e tem esses outros aqui que é entre os refinetes, né? Um exemplo aqui, ó. Esse modelo 63 aqui, ó, nessa outra tabela aqui, ó. 63 a 125 eu tenho 15,9 por 9,5, que costuma ser 5 oitavo e 3 oitavo, tá certo? Que é essa bitola aqui, que é essa aqui também, que aqui é 63, ó. Que é essa aqui também, que aqui é 63, tá? 63 igual. E essa última aqui, 25. 25 a 50 eu tenho meia por 1/4 aqui, tá certo? E essa aqui, João, 32 aqui, tá aqui, ó, 25 a 50, meia por 1/4 também. Fácil, né? Eu faço isso para tudo e vou chegar ao quê? Vou chegar nisso aqui, né, ó. Opa, desculpe. Vou chegar nessa tabela aqui, ó. Aqui. Eu já adiantei um pouquinho, mas eu vou chegar nisso aqui, ó. Eu já dimensionei toda a tubulação de cobre, já coloquei todos os modelos de refinete, tá? Vou voltar, porque eu não tinha acabado ainda, estava aqui. Tá certo? Essas tabelas estão no manual
de engenharia do produto, né? Tem que ter isso em mãos, né? Que manual de engenharia? Esse que eu estou mostrando aqui, ó. Isso aqui é o VRV Daikin, né? E ele tem esse jeitão aqui, ó. Olha aqui a capa dele, ó. Tá certo? Isso aqui é o fabricante que pode te fornecer, tá? É isso aqui. Continuando então, vamos lá, vamos para o próximo slide. Isso aqui eu só coloquei aqui para vocês. Lembra que eu falei agora há pouco que não adianta usar o software de seleção se não souber de onde que vem as coisas? Né? Isso aqui é só para vocês terem ideia. Eu peguei um dia um projeto já pronto, lá na obra mesmo eu rabisquei, né? Eu fiz uma confirmação, né? Porque já vai montar, já vai comprar, aliás, já tinha comprado os refinetes, evaporadores, condensadores. Vai montar, e se tiver errado, né? Então eu tenho que conferir. Isso aqui é uma conferência manual. E só por curiosidade, o projeto tinha 2 errinhos lá, tá? Um dos refinetes errado e um trecho de tubo de cobre com diâmetro também estava fora. Então se não confere e o mecânico também não está atento, né? Não tem esse conhecimento, passa e é montado errado, tá? Tá certo? Então muito cuidado com isso, tá bom? Essa tabela eu coloquei aqui só para vocês saberem que coloquei um cuidado aqui, né? Na verdade, tubulação. Por que está aqui essa tabela aqui? É simples, eu não vou ficar muito tempo nisso, mas quando em fluido ecológico acima de 5 oitavos, 3 quartos, aí eu preciso aumentar a espessura da parede do tubo de cobre, tá? Vejam isso no manual de engenharia, tá? Mas na prática eu posso dizer para vocês que todos os VRF, VRV que são montados aí, até 5 oitavos, 3 quartos, que é essa faixa aqui, ó, eu uso tubulação de 0,8 milímetros, né? Ou 1,32 avos, que é normal, né? Depois disso, né, por causa da pressão, tá? O fluido ecológico é uma pressão maior que o R22, por exemplo. Depois de 5 oitavos, 3 quartos, eu tenho que aumentar essa espessura, tá? Normalmente no mercado dobra-se, né? Espessura 1,16 avos, tá? Isso aqui como eu disse, está aqui só para um alerta, mas vocês têm que tomar cuidado com isso, olhar o manual de engenharia, tá? Sobre a espessura de tubo de cobre a partir de um certo diâmetro, tá certo? Ok? Bom, o que tem que ter na seleção de equipamento e que tem que ter no projeto básico também? Isso aqui, ó, cálculo da carga adicional de fluido refrigerante, tá? Essa fórmula que eu estou colocando aqui, ela é quase universal, com pequenas diferenças entre os fabricantes, tá? Como eu estou usando exemplo aqui o VRV, né, do fabricante Daikin, é isso aqui, ó. Isso aqui é uma conta que tem que estar lá no projeto, né, no básico, né? E eu estou falando aqui de seleção de equipamento, eu resolvi colocar isso aqui também, como se fosse no projeto básico, né? Vocês não vão selecionar, obviamente, a quantidade de fluido refrigerante, mas geralmente está escrito lá no projeto, né? Por isso que aqui está item 8, tá? Eu já saí de seleção do equipamento, né? Tá certo? Então vamos lá. No item 8, cálculo de carga adicional, é assim, ó. Carga adicional de refrigerante é igual carga da tubulação da linha de líquido, né, real, vezes, carga adicional da linha de líquido por metro, é a densidade, mais uma compensação do sistema, tá? De acordo com a capacidade do módulo condensador. O volume de refrigerante carregado em fábrica não inclui a quantidade extra devido ao comprimento da tubulação. É carregado um pouquinho, tá? De fluido. Geralmente é 5 metros de comprimento. Hein? Essas tabelinhas aqui também estão no manual de projeto, manual de engenharia do produto, tá? É assim, ó. Os comprimentos sempre em relação à linha de líquido, tá? De 22,2 mm, 15,9, 9,5, 19,1, 2,7, 6,4. Ou seja, de 1 quarto de polegadas até 3 quartos, tá? Linha de líquido, preste atenção, tá? Linha de líquido. Então, tá aqui meu projeto. Até então eu não tinha colocado comprimento de tubulação, mas eu coloquei aqui, ó, em azulzinho, tá vendo? Ó, 15 metros, 4 metros, 2 metros, né? Essa conta aqui, ó, 12 metros vezes 0,022, o que é isso?
22,2 milímetros, né? Eu tenho alguma tubulação de 22, aliás, esquece o que eu falei. Um quarto, linha de líquido de 1/4 aqui. Eu tenho ou não? Tenho algumas, ó. Tá vendo? 1/4 aqui, linha de líquido, cuidado. 1/4 aqui, 1/4 aqui, 1/4 aqui. O que que eu fiz? Eu somei esses trechos, né? Então eu tenho a primeira soma da parcela aqui, ó. Linha de líquido de 1/4, 12 metros. 12 metros vezes 0,22. De onde tirei isso aqui? É a densidade que o fabricante informa aqui, ó. 6,4 vezes 0,022. Eu tenho a primeira parcela da soma, tá certo? E esse outro aqui, ó, 20 metros vezes 0,059. É a linha de líquido 3/8, né? Eu tenho linha de líquido 3/8 aqui na minha... Tenho aqui, ó. Ó, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui em cima. Então eu somei os trechos, né? E eu tenho aqui 20 metros. 20 metros vezes 0,059. De onde saiu isso? Tá aqui, ó. Linha de 3/8, né? 9,5 milímetros vezes 0,059. É outra parcela. E esse outro aqui, ó, 37 metros vezes 0,12. É meia polegada. Tem um líquido meia polegada? Tenho sim. Onde é que tá? Aqui, por exemplo. 12, 2,7, tá vendo? Linha de líquido. Somei, deu 37 metros vezes 0,12. De onde saiu o 0,12? Daqui, ó. A tabela lá do fabricante, tá? Muito bem. Isso dá quanto? Uma parcela somada S mais essa, tem esse número aqui, ó. 0,264, 1,18, né? Somando, mais 4,4, que dá isso aqui, ó. 5,88. Mais 3,6. De onde que é esse 3,6? Ó. Depois de somadas as parcelas, eu tenho quantidade compensada aqui pela tabela. Nosso modelo é um 14 HP, 3,6. Somei 3,6, tenho aqui 9,5 kg. É isso que tem que ser jogado para dentro do sistema, tá certo? Espero que tenham gostado. Isso aqui não é tudo, obviamente. É só uma explanação bem superficial, né? Mas espero que ajude alguns, tá? Quem gostar, por favor, se inscreva no canal, acione o sino, né? Que eu mando para vocês a informação assim que os vídeos forem lançados, tá bom? Agradeço do fundo do meu coração, certo? Muito obrigado.